Você tá aí? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Olha, hoje a história é uma das mais incríveis que eu conheço. Hoje a história é a história de Samuel. Não sei se você já conhece, tem alguns alunos meus que já conhecem essa história, então eles vão ouvir e falar: caraca, maluco, essa aí eu tô ligado. Mas fica aí se você é meu aluno. Fica aí que talvez tenha algo que eu não contei da outra vez que eu te contei durante a aula, tá? Então vamos lá. História de Samuel. Samuel é um garoto com uns 7 anos mais ou menos. E ele é um garoto extremamente feliz. Se você olha pra ele, ele já abre o sorriso e ele já vai falar com você. Ele é uma criança extremamente espontânea, assim, sabe? Expansiva e que gosta mesmo de conversar com as pessoas, gosta de abraçar as pessoas. Se você aponta a câmera pro Samuel, o Samuel já abre aquele sorrisão. E ele é uma criança extremamente feliz. Aí, teve um dia que o Samuel percebeu que o seu pai, quando estava conversando com a sua mãe, ele era um pouco gago. Ele não era gago, tipo, muito assim, mas ele travava às vezes, o pai de Samuel. E aí o Samuel foi desenvolvendo isso também. Então, quando ele fez uns 12 anos, ele começou a tirar notas ele começou a tirar notas péssimas no colégio, porque sempre que ele tinha alguma dúvida, ele nunca levantava a mão. Porque se levantasse, os amigos com certeza iriam rir dele, ia ficar fazendo bullying. Então, ele nunca levantava a mão, ele ficava sempre calado, quietinho, no canto dele. Ele gostava muito de usar casacos, ele gostava de ficar, sabe, tipo, bem reservado. E aí, teve um dia, com o passar do tempo, né, o desejo pelas mulheres começou a aparecer. Então, chegou uma garota que era uma aluna nova na sala, né? Chegou no meio do ano. O nome dela era Júlia. A Júlia era extremamente linda. O Samuel ficou perdidamente apaixonado. Vou te falar como é que a Júlia era. Calma aí. Antes, cafezinho. Agora sim, vamos lá. Vou te falar como é que a Júlia era. A Júlia, ela tinha os olhos azuis, ela tinha o cabelo loiro, escorrido, na ponta era levemente cacheado. Ela tinha um corpo bonito, ela tinha uns 16 anos e o Samuel tinha 15, então, por ali. E aí, cara, a Júlia era também uma garota extremamente incrível, sorridente, expansiva e adorava falar com as pessoas do jeito que o Samuel era. Então, quando ele bateu os olhos nela, ele falou: meu Deus, preciso ficar com essa garota e eu quero namorar com ela, quero algo sério mesmo. E aí, cara, isso, né, tanto Samuel quanto todos os outros garotos da sala queriam ficar com a Júlia. Porque, pô, quem não, né? Caraca, é uma garota incrível. E aí, o Samuel, ele pensou: cara, mas como assim? Como é que eu vou ficar com ela se eu travo? Como que eu vou fazer? E aí, teve um dia que ele tomou coragem e foi lá falar com ela. Ele, sabe, agora eu vou. Isso era na hora do recreio, né? Recreio, intervalo, não sei. Na hora do intervalo, ela estava sentada num banco junto com uma amiga dela. O Samuel chegou de frente e... Não saia nada, maluco! Caraca, não saía nada. E o Samuel não conseguiu falar com ela naquele momento. Ela só olhou pra cima assim, se levantou, pediu com licença e foi embora. E com o passar do tempo ela olhava assim o Samuel como se fosse um estranho. Naquele dia, Samuel chegou em casa bem de noite, assim, era umas 7 horas da noite. Ele chegou em casa chorando, com muita raiva dele mesmo, por não conseguir conversar com ela. Tudo o que ele queria era ser uma pessoa normal, conseguir se comunicar com as outras pessoas de forma, sabe, natural, como a gente tá fazendo agora.
E isso não era possível para ele. Então ele chegou com muita raiva dele mesmo. E, caraca, eu não acredito que isso acontece comigo. Por quê? Por que, Deus? Por quê? Se Deus é tão bom como todo mundo fala, por que que ele fez isso logo comigo? Por que que não tem ninguém que tenha a mesma dificuldade que ele tem? Por quê? Por quê? E ele ficou nessas lamentações, chorando, até que teve uma hora que ele estava quase pegando no sono. Ele abriu os olhos e falou: cara, quer saber? Deus ou o universo, o que quer que exista mais disso que a gente vive hoje, deve estar muito ocupado resolvendo os problemas que ele tem, né? São tantas pessoas no mundo que, quer saber? Eu vou fazer as coisas darem certo do meu jeito. E eu vou dar um jeito de poder resolver essa minha dificuldade. Então, o que aconteceu? É que Samuel, ele começou a pesquisar. Ele fez fonoaudióloga, ele fez 6 meses de fonoaudióloga, mas não resolveu muito não. O que mais resolveu foram as 3 coisas que ele descobriu. Agora se liga nisso que ele descobriu, cara. As 3 coisas. Primeira coisa que ele descobriu: que gagueira, né, essa dificuldade de conversar, não tem cura. Não tem um remédio que você tome, ó, toma, não é mais gago. Acabou. Não tem, não dá. Mas tem como controlar. A segunda coisa que ele descobriu é que quanto mais livros ele lia, mais palavras ele tinha no seu arsenal para poder usar na hora que ele ia travar. Não sei se você sabe, mas todo gago ele tem as palavras que ele vai travar, e ele também sabe o momento certo que ele vai travar, e tem palavras que ele tem mais dificuldade de falar. A do Samuel, as maiores dificuldades eram todas que começavam com T e com R. Então ele foi, né? Ele começou a substituir essas palavras que ele tinha mais dificuldade, começou a colocar sinônimos, e aí ele, opa, tem uma coisa acontecendo comigo aqui. E a terceira coisa que ele descobriu, antes de eu te falar a terceira coisa, cara, se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal, cara, eu fico muito feliz, muito feliz. Então, o jabá já passou, agora vamos lá. Terceira coisa que ele descobriu que quanto mais devagar ele falava, mais as pessoas prestavam atenção. E mais ele tinha tempo de formular a frase que ele ia falar. E que na maioria das vezes eram frases incríveis, lindas. Então, aos poucos, com o processo do tempo, ele começou a se tornar um cara que sabia conversar com as pessoas. Andrews, mas como você sabe dessa história toda com tantos detalhes? Adivinha? Eu era o Samuel. Prazer. Pois é, eu tinha muita dificuldade de falar. Era uma coisa que parecia um soluço na garganta, sabe? Eu queria falar e não conseguia. E eu me sentia muito mal, porque eu nunca conheci ninguém que tinha essa dificuldade na minha infância. A única pessoa que eu conhecia era o meu irmão, Tom. Ele não vai ver esse vídeo mesmo, então tudo bem. E o Tom, ele não se importava muito com isso não, pra ele tava tudo bem, sabe? Mas eu sempre tive essa essência de comunicação. Desde criança eu queria ser professor. E sempre que eu falava do meu sonho pros meus amigos, eles riam de mim e falavam: cara, o professor Kikiki presuntinho. Ah, não. Eu ficava muito chateado com isso. E quando eu comecei a me estudar, sabe, a me conhecer e entender mais sobre o meu corpo, sobre a minha voz, sobre a respiração, ficou tudo tão mais leve pra mim. E eu percebo que quando eu converso com alguma pessoa, quando eu tô mais calmo e eu consigo formular as frases que eu quero passar para ela, essas frases que eu falo, elas são incríveis. Eu sinto às vezes que não fui eu que falei. É como se um outro Andrew, sabe, assumisse ali o controle e desse para outra pessoa aquilo que ela realmente precisava ouvir. E eu
E eu me sinto como uma pessoa que tem o superpoder, quando na verdade eu sei que todo mundo tem esse superpoder. As pessoas, elas tendem a não ouvir as outras pessoas de verdade, sabe? Prestando atenção. Elas querem entender aquilo que você está falando e já mandar uma resposta sobre aquilo que você está falando, ou já falar de alguma coisa da vida delas. E não se preocupam em, sabe, parar pra olhar e falar: tô aqui com você. Pode falar, como é que foi o seu dia? Cara, isso faz tanta diferença, sabe? Quando você para e presta atenção de verdade na outra pessoa, a outra pessoa sente essa energia de amor e de carinho. Isso é o poder da atenção. Uma outra coisa dessa história que eu contei, um outro ensinamento, é que, cara, não importa qual seja a sua dificuldade hoje na sua vida, você sempre pode mudar, porque a gente, graças ao universo, somos seres mutáveis. A gente escolhe a mudança que a gente quer fazer. E essa mudança não começa quando, sabe, o seu corpo mudou ou quando você começa a falar com as pessoas e aí percebem que, caraca, você tá diferente. Não. A mudança começa no momento que você decide, sabe? É um momento que gira uma chave na sua cabeça, mudei. E eu não vou mais voltar aos padrões antigos. E eu vou fazer diferente dessa vez. E quando você percebe isso, uma mudança é uma consequência dos seus atos. Caraca, putz grilo, falei bonito agora. Mudança é consequência dos seus atos. E lembre-se sempre, vou deixar uma frase aqui pra você. Um dia ruim, uma semana ruim, um ano ruim, não significa que a sua vida é ruim. Você sempre pode mudar e fazer diferente. Um grande beijo. Bom dia e namastê.